Bom dia, dia 5 de janeiro, domingo, iniciando mais um devocional. E pretendemos continuar com essa análise de provérbios, esses ensinos tão preciosos que estamos tendo até aqui. Hoje a gente vai fazer uma parte de Provérbios 3 que fala dos conselhos para os jovens. No versículo 3 diz assim, não abandone a lealdade e a fidelidade, guardes-as sempre bem gravadas no coração. Quando olhamos para a palavra lealdade, nós vemos ela no sentido da firmeza de seguir os princípios. Nós vimos no sentido de honrar as alianças, mesmo no meio da dificuldade. Então, a pessoa leal é isso. Você está passando por dificuldade, você está caminhando com alguém, seja num trabalho, na igreja, num relacionamento, e aí vem a dificuldade, e a pessoa que tem lealdade a você, ela vai se manter com você mesmo em meio a essa dificuldade. Mesmo em meio aos problemas, ela vai continuar caminhando com você. Quando olhamos para Jesus, para Deus, a lealdade está naquelas pessoas que mantenham a prática dos mandamentos de forma consistente. Então, não importando o que o mundo acontece, as oscilações do mundo, da economia, as oscilações da sua região, da sua cidade, do seu país, mas a pessoa continua mantendo uma constância em tentar seguir os mandamentos de Deus. Então isso é a lealdade. Então ele diz ali no texto, ele diz para não abandonar a lealdade. Ele diz que isso, no versículo 4, isso agrada a Deus como seres humanos. Por isso que na explicação eu já expliquei o que é lealdade, no sentido dos humanos e no sentido de Deus. Mas ele fala também para não abandonar a fidelidade. E elas são muito parecidas. Por que no texto está aqui separado, né? São palavras até sinônimos. Mas a fidelidade fala sobre verdade, sobre honestidade nas situações. Olha como é um pouco diferente a fidelidade. Então, para agradar a Deus e aos homens, então vamos analisar também da mesma forma. A fidelidade com as pessoas está em sempre falar a verdade. Então, se você está num relacionamento, se você está lá na igreja, se você está no trabalho, surgiu uma situação de conflito, seja o que for, você vai sempre falar a verdade. Se está numa situação em que a pessoa está agradando você ou desagradando você, você vai falar a verdade. Então, a honestidade, a verdade, a honestidade está justamente em ser sincero com as pessoas. Então tem que ser sincero naquilo que realmente é bom e te agrada na pessoa, porque as pessoas muitas vezes elas se limitam a não elogiar. Você já notou isso? As pessoas têm medo, o patrão tem medo de elogiar o funcionário pedir aumento, o marido ou a esposa tem medo de elogiar o outro cônjuge, porque para ele acabar não se achando demais e no momento de decisão alguma coisa. Então as pessoas têm medo de elogiar. Mas tem que ter verdade e honestidade também em elogiar as pessoas. Quando vê algo bom, elogia. Mas também quando vê algo ruim, fala também com verdade e honestidade. A situação está assim, eu não estou contente, então eu queria te deixar a minha opinião. E meu irmão, minha irmã, que você está me ouvindo, você sabe o que é opinião? Opinião é o teu ponto de vista. Tem muitas pessoas que querem, seja na igreja, onde for, querem colocar uma opinião e depois querem que todos aceitem a sua opinião. Não, então você está impondo uma lei. Você está querendo impor uma regra. Se é opinião, meu irmão, minha irmã, só apenas fale, olha, minha opinião é essa. E se ninguém acatar, amém, amém. Mas nas reuniões, nas situações da sua casa, da sua vida, ouça isso, emita a sua opinião. Mas se ninguém aceitar, amém, é só uma opinião. Então, nós vimos aqui a fidelidade na questão dos homens, mas na questão de Deus, a fidelidade está em se manter firme nos valores espirituais. Então, se você quer manter uma fidelidade com Deus, os valores fundamentais são irrevogáveis. Por exemplo, amar a Deus e ao próximo é irrevogável. Confiar em Deus é irrevogável. Ter esperança, expectativa no futuro, olhando para a salvação,
é irrevogável. A ter a humildade, reconhecer a dependência de Deus, porque a humildade não é você andar com uma roupa simples, não é a forma que você fala aí, às vezes trocando as letras, não. A humildade do ser humano, ela está em reconhecer a dependência de Deus. É realmente colocar-me na minha posição todo dia quando acordo de saber que eu não consigo nada, que eu não faço nada se não for a graça do Senhor. Então, se eu quero ser fiel a Deus e eu quero cultivar esses princípios, esses valores espirituais, eu também vou perdoar, meus irmãos, perdoar os outros, perdoar quem me ofendeu, assim como eu quero que Deus me perdoe, pedir misericórdia, mas também ter misericórdia. Se você quer manter esses valores espirituais, então tem que ser, ouça isso agora, ouça com muita atenção, que parece o algo mais simples que existe, mas é onde a maioria das pessoas erram e se perdem. Se eu quero realmente ser fiel a Deus, eu vou ser grato. Eu vou ter um agradecimento contínuo. Se você ler em 1 Tessalonicenses 5,18, preste atenção. Vai estar escrito: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. E ele diz assim, e isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Então, é uma exigência, ele está dizendo, é isso que Deus quer de vocês. Sejam gratos em todas as ocasiões. Na nossa vida, nós temos que ter a certeza que as coisas cooperam, como está escrito em Romanos 8,28, as coisas cooperam para o nosso bem. Então, o agradecimento tem que ser em tudo que acontece. Eu sempre vou pensar que a gratidão, ela traz um retorno maravilhoso para a pessoa, porque quando você faz algo para alguém e a pessoa lhe agradece, o que você quer fazer mais? Você quer fazer mais por aquela pessoa. Você quer ajudar mais aquela pessoa. Você viu que é uma pessoa agradecida, então você acha que Deus é diferente? O Senhor se alegra na tua gratidão. Então o Senhor fez tantas coisas por ti, o Senhor te abençoou de tantas formas, o Senhor te ajudou tantas vezes que você pediu, Ele esteve ali, estendeu a sua mão, e agora porque algo está acontecendo e parece que não é da sua vontade, do teu gosto, aí você já deixa de confiar, deixa de agradecer. Não, lembra todo dia do que o Senhor fez por ti e agradece. Sempre seja grato, inclusive nas coisas que parecem que não deram certo, agradeça como um livramento, porque é o Deus livrando. Aí no versículo 5, ele diz: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Olha que interessante. Em primeiro lugar, devemos confiar totalmente no Senhor. De todo o coração é o conjunto, é o corpo, a alma e o espírito. Então é preciso confiar em Deus, não apenas quanto à salvação da minha alma, mas também confiar de que as decisões dele e aquilo que ele me pede é o melhor. Então, se ele mandar eu andar para a direita enquanto eu quero andar para a esquerda, é o melhor. Se ele mandar eu ficar parado quando eu quero correr, é o melhor. Quem confia no Senhor, meu irmão, de todo o coração, ele pergunta para Deus as coisas. Ele pergunta antes de tomar decisão. Antes de fazer uma viagem grande, ele pergunta para Deus se Deus vai estar com ele, com ela nessa viagem ou não. Ele pergunta. E aí o Senhor responde. Aí o Senhor dá os direcionamentos. O Senhor sabe como responde com cada um. Você sabe quando Deus responde para você a forma que Deus usa. Eu sei a forma que Deus usa para me responder. Então ele diz, para você não se apoiar na sua própria inteligência, ou seja, uma coisa aqui conflita a outra. Se apoiar na tua própria inteligência, ou seja, decidir as coisas de acordo com aquilo que a tua mente diz, é o oposto de confiar no Senhor. Então você vai usar aquilo que a sua mente diz para colocar junto do Senhor, e sendo que o Senhor dá a resposta, o ok, aí você segue adiante. Não se apoiar na sua própria inteligência, meu irmão, é cultivar uma desconfiança sadia de você mesmo. É realmente você olhar para suas ideias e dizer assim: mas as minhas ideias quase sempre deram errado. Por que não é assim na sua vida? Você para e faça uma reflexão agora. Das vezes que você não perguntou para Deus e você teve ideias que pareciam brilhantes, empresas que pareciam que ia ser maravilhoso, trocar de emprego parecia ser o melhor, trabalhar por conta, tudo que você tentou, tudo parecia algo brilhante.
Olhava para uma pessoa e dizia, essa pessoa vai me ajudar, vai me salvar. Parecia brilhante. Um negócio que você fazia, não, quando eu fizer esse negócio aí, quando eu vender isso, quando eu trabalhar com isso, tanta ideia que parecia brilhante, mas foi apoiada apenas na tua própria inteligência. E o fim foi sem proveito nenhum. Você perdeu tempo. Então a sua própria inteligência, você não pode se apoiar nela. Você tem que aproveitar ela e levar as coisas ao Senhor. Pega as suas ideias e leve ao Senhor. E aí o que o Senhor responder, aí sim você confia nisso. Não toma ideia baseado no seu próprio entendimento, como aquelas pessoas dizem, se o meu coração estiver tranquilo, querido, a Bíblia é clara em dizer que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o teu coração. E ele já te levou a várias enrascadas. Mas eu tenho certeza que aquilo que Deus falou para você e confirmou, nenhum deles te levou aos problemas. Você quer entender isso de uma forma melhor? Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 23, diz, Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro e que ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Meu irmão, você perde horas e horas projetando todo um futuro. Aí o Senhor vem e joga uma pandemia e distorce tudo. É assim, meus irmãos. Só que pandemias têm surgido todo dia na vida de cada indivíduo, que tem distorcido tudo aquilo que você planejou. Se você gastar o mesmo tempo que você gasta para planejar, você gastar para perguntar para Deus, o plano vai sair muito melhor. Pode ter certeza disso. Esse livro de Provérbios é incrível, né? Eu quero te desafiar realmente a continuar nesses estudos e a continuar buscando ele. Versículo 6 diz, Provérbios 3 e 6, lembre de Deus em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho certo. Olha só, que é o que nós estamos falando. Se você lembrar de Deus em tudo que fizer, em tudo, em cada decisão, em cada viagem, em cada negociação, em cada visita, em cada reunião, em cada pregação, em tudo. Se você lembrar de tudo em Deus, Ele te mostra o caminho certo. Você não vai errar a porta. Pensa que todo dia na sua frente, pensa comigo, reflita. Todo dia quando você acorda, a cada meia hora, a cada decisão que você tem que tomar, você tem 15 portas na frente. E aí uma porta, se você abrir, vai ter um jacaré, outra porta que você abrir vai ter um vácuo, não vai ter nada, você vai cair no nada. Outra porta e assim vai. Mas uma porta dali é a correta. Uma porta é a correta. Então ele está dizendo que se você perguntar para Deus, o Senhor vai dizendo cada porta qual é a correta. Você vai ganhar tempo na sua vida. E não vai acontecer como já aconteceu com você, de 5 anos gastar energia em algo que não valeu nada. E você ter que voltar pro começo, né? É aquele joguinho de tabuleiro, né? Volte 2 casas ou volte ao início do jogo. Que triste, né? Mas é a realidade. É a realidade do indivíduo que não entende que não é ele, mas sim Deus que controla o futuro. É Deus. No versículo 7 diz assim, não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Então aqui nós temos 3 situações, né? Não pense que é sábio, não seja presunçoso em achar que tudo isso que você tem feito é porque você é uma pessoa muito sábia. Não. Foram promessas lá de trás, o Senhor prometeu, é o Senhor querendo abençoar as pessoas que estão à tua volta, então Ele vai lá e concede isso para você, Ele concede. E aí como é que tu não perde? Ele diz, não fique pensando que você é sábio, tema ao Senhor. Primeiro, para você não perder essa sabedoria, perder o que você construiu, em primeiro lugar, tema ao Senhor, que justamente é o princípio da sabedoria. E segundo, não faça nada que seja errado. Meus irmãos, o primeiro rei de Israel escolhido foi Saul. O Senhor escolheu Saul. Se você ver no texto, vai ver que o povo escolheu ter um rei, mas Deus escolheu que esse rei fosse Saul. O Senhor cumpriu a parte dele em colocar Saul no trono, mas Saul perdeu todo o reinado por decisões dele. Então aqui nesse texto está dizendo justamente isso. Se você não quer perder tudo que Deus te deu, procure não errar. Procure não fazer as coisas que sejam erradas. Procure cuidar da sua vida, não agir por medo, não agir por tristeza, não agir por ódio, não agir por emoções. Procure não se entregar aos vícios. O Senhor te deu e te abençoou
E depois que Deus abençoa muito, a pessoa vai lá e acha que é dona de si, começa a entregar os vícios do álcool, do cigarro e vícios e assim vai. Procure não errar. Procure continuar fazendo o que Deus te chamou. Porque você está recebendo as bênçãos porque você está obedecendo aquilo que Deus queria para você. E às vezes a bênção não é nem no mesmo lugar. Por exemplo, você está obedecendo na igreja e Deus está abençoando lá na empresa. Mas se a bênção do Senhor fazer com que você pare de obedecer, o Senhor vai tirar os dois. O Senhor vai tirar a tua posição financeira, o Senhor vai tirar a tua posição na igreja, para você voltar e reconhecer quem é Ele na tua vida. Uma das coisas que eu sempre digo, que são maravilhosas do Senhor, mas é uma grande pegadinha para o ser humano, é a longanimidade de Deus. Porque você está olhando aí que já passou 5 anos, 10 anos, parece que está tudo tranquilo ainda, está confiante, não aconteceu nada, você foi se soltando na vida, não aconteceu nada, mas o Senhor é longânimo, daqui a pouco Ele puxa para perto e Ele resolve as contas e Ele coloca tudo no devido lugar e Ele faz você recomeçar tudo de novo. Tanto é que no versículo 11 diz: Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanima quando Ele repreende, porque Ele corrige quem Ele ama. Então, se você continuar nesse caminho, quando o Senhor o castigar, não desanima não. Quando o Senhor o corrigir, não desanima não. Talvez você perdeu um pouco o senso do que é a alma e o futuro, que é o inferno ou o céu. Talvez você perdeu esse senso. Mas o Senhor, Ele sabe que só tem esses dois caminhos. E Ele quer que você volte a olhar para isso, porque você só está olhando para a sua vida, você só está olhando para os seus bens, para a sua carreira, você só está olhando para os seus dias de hoje, você só está olhando a volta, mas o Senhor, Ele está olhando o futuro. E no futuro tem 2 portas só. Lá no futuro, na frente, no fim de tudo, tem 2 portas só. E as portas, essas 2, são muito longe uma da outra. E o Senhor está vendo que você está correndo a passos largos para a porta do inferno, e Ele não quer que você vá para o inferno. Por isso, está dizendo aqui, filho meu, não desanima quando Ele repreende, não fica triste quando Ele te castiga, porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho que Ele quer bem. É o pai puxando pela orelha o filho e botando de volta no caminho, dizendo: meu filho, esse é o caminho do céu. E aí no versículo 13 diz: feliz é a pessoa que acha sabedoria e consegue compreender essas coisas. É isso. Feliz é você, se você compreender tudo que nós estamos falando aqui e ser grato com todas essas correções que o Senhor está dando aqui. Você pode fazer de conta que nada é nada, você pode ouvir isso e não dar nenhum valor, mas o Senhor separou esse dia para falar de perto com você, porque Ele te ama, e Ele quer corrigir o teu caminho. O Senhor quer trazer você de volta para Ele. Você há muito tempo está afastado dele. Mesmo entrando em igrejas, mesmo frequentando igrejas, o teu coração, a tua alma, o teu espírito estão longe do Senhor. Os teus interesses, até dentro da igreja, têm sido maiores do que realmente entender quem é Deus e servir a Deus. Mas o Senhor hoje, Ele está te dando uma oportunidade de onde você está aí, fazer uma oração e pedir para o Senhor direcionar a tua vida de novo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua graça, pela tua bênção, pelo teu amor. Pai, eu te apresento essas pessoas, Senhor, que possam estar nesse momento tomando alguma decisão na vida. Decisão de te servir melhor, de fazer a tua vontade. Decisão de corrigir a caminhada, os passos errados. Dá força para essas pessoas que estão querendo fazer acordo contigo de novo, alianças, para voltar a entender o que tu queres. Pessoas que estão andando há muito tempo na sua própria vontade. Dê força para elas que possam andar na tua vontade, Deus. Pessoas, Pai, que há muito o Senhor deu, e eu sei que há muito o Senhor cobrará, porque há muito que é dado, é muito é cobrado. Então, pessoas que o Senhor muito deu, Pai, inteligência, sabedoria, conhecimento, que eles possam trazer tudo isso, Pai, para perto da tua palavra, para iluminar na tua palavra, para as decisões serem tuas, Pai. Olha com piedade para eles, olha com piedade para nós. Abençoa também, Senhor, sempre aqueles que estão comentando nos vídeos, pedindo oração, dando um amém, que a tua bênção esteja com eles, abençoando o dia. Derrama da tua graça, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E você não esqueça de se inscrever no canal. Estamos com crescimento, Deus tem abençoado o canal. Então continue se inscrevendo, continue comentando, continue compartilhando. Deus abençoe o teu domingo.